Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelos que vieram e aqueles que puderem nos assistir depois, porque essa live, essa gravação, ela será editada por Alana Menezes, da Web Agroecologia, e depois será lançada no canal do YouTube da própria rádio Web Agroecologia, de forma que ficará um registro dessa intervenção da professora hoje, a doutora Letícia da Costa e Silva, e nós temos aí a honra de recebê-la para fazer nossa terceira edição desse projeto que se chama Trilhas do Desenvolvimento. Nós estamos na fase do que eu chamo Drone 1, que trata da questão alimentar. Tivemos a primeira sessão com o professor André Martins, economista da UFPE, lá de Caruaru, que fez uma excelente apresentação. Eu estou com problema aí de câmera, viu, Alana? Não me condene não, porque está saindo e voltando. E aí foi uma excelente apresentação do professor André, onde ele trouxe a discussão de Josué de Castro, fez aí uma rememoração histórica, mas trouxe a atualidade também da questão da fome. Em seguida, tivemos a apresentação do professor Geraldo Eugênio de França, lá da UAST. Ele é um profundo conhecedor do mundo do agronegócio. Excelente contribuição também. E hoje temos aí a participação da professora Letícia, que vai nos brindar com uma exposição sobre a pequena agricultura familiar. É assim mesmo, Letícia, que agora já não sei mais se o nome ficou isso. E trazendo nesse bojo a questão da agroecologia. Eu não sei se seria redundância falar isso, imagino que possa não ser, porque a agricultura familiar é muito ampla, ela é muito variada, mas aí eu não quero tomar a sua exposição, de forma que eu peço, Letícia, que você se apresente, porque eu corro o risco de aqui cometer alguns esquecimentos que seriam injustos com a vossa pessoa, a pessoa que eu prezo muito, minha colega lá do departamento, e que eu gosto bastante. Letícia, com a palavra. Professor Romilson, muito obrigada. Eu fico uma gratidão, né, pelo convite, também ter a oportunidade de falar sobre esse tema aqui com vocês, né, e, enfim, trocar essa ideia, a gente refletir e tentar aprofundar mais, né, sobre o que é a agricultura familiar, né, qual é a relação com a agroecologia, o que a gente está fazendo, né, aqui no Nordeste para o desenvolvimento do campo, pensando na matriz produtiva da agricultura familiar. Eu acho que você trouxe alguns questionamentos que eu vou, né, eu acho que ao longo da exposição eu vou esclarecendo e depois a gente, né, faz essa conversa ali, né, no debate final. Mas me apresentando, né, eu sou professora Letícia da Costa e Silva, sou professora lotada ali no Departamento de Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu tenho ministrado as disciplinas de gestão rural e empreendedorismo, né, em cursos, né, das agrárias, da rural, mas também no curso da administração. A minha trajetória, né, acadêmica, eu sou administradora como minha formação base, mas eu me pós-graduei em programas multi-interdisciplinares. Foi aí a minha entrada no rural, né? Então, no mestrado, eu trabalhei com uma cooperativa de agricultores agroflorestais, né? Lá no Paraná, eu vim do Paraná, tá, gente? Estou aqui há 3 anos, né? E no doutorado eu trabalhei com agricultores de um assentamento da reforma agrária e ligados ao movimento Sem Terra, ali da Lapa, né, região metropolitana de Curitiba. E eu tenho trabalhado com o tema da gestão de estabelecimentos da agricultura familiar e de organizações da agricultura familiar. E tanto os objetos de estudo, tanto no meu mestrado e doutorado, foram agricultores agroecológicos também, né? Então, eu dou essa entrada, né? Então, eu trabalho a gestão dentro do rural, mas com a agricultura familiar e também a agroecologia.
E, a partir disso, eu comecei a avançar meus estudos na perspectiva crítica, nas teorias críticas da administração, né, que foge um pouco do mainstream. A gente também pode falar sobre isso, viu, Romilson? E a gente, trabalhando com outras categorias analíticas, diferente daquelas apresentadas pelo mainstream da teoria administrativa, né, em que se baseiam grandemente em categorias mais capitalistas, né? E daí, quando a gente vê a agricultura familiar, a gente vê que, ao longo da história, ele tem uma reprodução da agricultura familiar que é pautada por uma outra racionalidade. E que, para a gente entender essa racionalidade, a gente tem que se valer do diálogo entre as teorias da administração, mas com outras disciplinas, como a sociologia, por exemplo, né? Então, é a partir desse diálogo que eu construo, né, o conhecimento para compreender a gestão da agricultura familiar e como a gente, na academia, como também políticas públicas, podem fazer essa comunicação, esse diálogo, né, essa troca com esse tipo de gestão, esse tipo de racionalidade. Né? Então, a gente pode ir conversando sobre isso ao longo do tempo. E só para finalizar, eu estou aqui na Rural e eu ministro as aulas, né? Mas eu também estou como coordenadora de um projeto, né, de extensão, que é o Mais Gestão Nordeste, que a gente fez um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Rural, para a gente executar uma política pública do governo, que é o Mais Gestão. A gente busca qualificar a gestão de organizações da agricultura familiar. A gente está acompanhando 60 organizações em 5 estados do Nordeste. Então, acho que depois da minha exposição, eu vou finalizar falando sobre isso, sobre a execução de uma política pública que eu estou por dentro, porque estou ali na coordenação do projeto, né? E como está sendo isso aqui no Nordeste, né? Focando na agricultura familiar. E daí, debatendo esse outro modelo de desenvolvimento, né, em que a gente tem o protagonismo da agricultura familiar, né, no campo. Então, é isso, né, finalizando a minha apresentação. E daí, o que eu organizei aqui para a minha fala? Eu procurei trazer o conceito da agricultura familiar, trazer alguns dados, né, da agricultura familiar, tanto do Brasil como no Nordeste, né, falar sobre política pública, trazer a agroecologia, né? Como que a agroecologia ela dialoga com a agricultura familiar e por fim, trazer esses dados mais do Mais Gestão, que é uma política pública em execução, né? Focando na agricultura familiar. Então, bora lá. Bora começar. Então, eu queria trazer aqui o que seria agricultura familiar, né, primeiramente, porque eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, porque é muito diferente. A forma de organização produtiva, econômica, social da agricultura familiar é muito diferente do agronegócio, né? O agronegócio, ele surge um avanço do modelo de empresa industrial urbana pro campo, né? Então, é uma reprodução deste modelo, né? E que surge depois do advento do capitalismo, né? O avanço deste modelo produtivo e de organização pro campo. Já a agricultura familiar, ela é uma reprodução social, assim, milenar, né, do camponês, do que a gente chama do que é o campesinato, que é o camponês, né? Ele tem uma lógica de existência, né, e de sobrevivência e de produção que vai para além desse sistema econômico episódico que a gente se encontra, que é o capitalismo. Ele estava já no feudalismo, ele estava nos impérios antigos, gregos, romanos, está em experiências socialistas. Então, é uma reprodução que ela vai mudando, uma reprodução social que vai mudando ao longo do tempo para conseguir sobreviver nesses sistemas econômicos hegemônicos, mas também mantendo continuidades de um patrimônio sociocultural que vai sendo preservado ao longo dos séculos, né? Então, o que seria a agricultura familiar, né? Eu vou trazer como referência um teórico seminal, né, que tem obra seminal na área da sociologia rural. É um autor russo chamado Chayanov,
né? Ele é da época da Revolução Russa, inclusive, né? E por conta dele trazer um conhecimento, né? Um entendimento do que seria o campesinato na época, que seria muito diferente do que os capitalistas diziam, mas também dos próprios socialistas, né? Porque os socialistas, eles entendiam que com o avanço do capitalismo, ou você impreterivelmente iria virar um pequeno burguês ou um trabalhador, né? Um operariado, ia ir para a classe operária. Chayanov diz que não é nenhuma coisa nem outra, por isso que a gente não pode ver e analisar a agricultura familiar a partir dessas categorias capitalistas, a gente tem que entender qual que é a lógica desse fenômeno, né? Dessa forma de produção, né? Por ela mesma, né? A partir de suas especificidades. E por conta disso, ele com a vinda do Stalin, ele foi exilado na Sibéria e depois morreu de causas meio duvidosas, né? Então, por conta dessa divergência que ele tinha, né, da compreensão, né, do que seria o campesinato. E o que ele traz, né? Que unir, né, o campesino, né, como é colocado em espanhol, o texto que eu estou lendo é em espanhol, mas o camponês, né, ao empresário capitalista e ao operário que ele explora, que é um trabalhador sujeito ao desemprego crônico, que obriga seu patrão, em nome dos seus interesses como trabalhador, a desorganizar sua unidade de exploração e se comportar de modo inconveniente desde o ponto de vista empresarial. Aqui é uma citação que ele tenta evidenciar isso, que você não consegue colocar o camponês nem como um empresário capitalista, nem como um trabalhador. Por quê? Esse trabalhador, ele está sujeito, o camponês, ele está sujeito a um desemprego crônico, e daí ele obriga o patrão, que é ele mesmo, né? Porque ele une numa mesma pessoa, ele é o patrão, porque ele é o dono da sua unidade, do seu estabelecimento, e ao mesmo tempo ele é o trabalhador do seu estabelecimento. Então ele tem interesses conflitantes, se a gente for analisar ele a partir dessas categorias capitalistas, porque tá duas categorias sociais dentro da mesma pessoa. Então, o trabalhador, quando ele vê que está sendo muito explorado, o camponês enquanto trabalhador, que a penosidade está muito alta, ele obriga ele mesmo, enquanto empresário, né, enquanto patrão, a relaxar, a não trabalhar mais, né? Então, ele faz um balanço, né, em relação a isso. E ele desorganiza a sua unidade de exploração e se comporta de modo inconveniente do ponto de vista empresarial. Então, a partir daí, a gente já tem uma diferença do que é o camponês, né? Do que seria uma essência da agricultura familiar se a gente for comparar com uma grande propriedade. Porque na grande propriedade, o patrão não está trabalhando na roça. Ele contrata a gente para trabalhar na roça. No estabelecimento familiar, o patrão e o empregado são as mesmas pessoas. Então, tem interesses conflitantes. E daí, o agricultor familiar, ele trabalha a partir de um balanço subjetivo, né? Entre penosidade, né? E o atendimento das necessidades da família. Então, ele vai trabalhar o suficiente para atender as necessidades da família. As necessidades da família aqui se traduzem não só de subsistência, tá? Às vezes a família, às vezes não, sempre a família também precisa fazer compras materiais, né? Construir casa, comprar automóvel, quer ir para o cinema, quer viajar de férias, quer, enfim, fazer seja lá o que eles considerem essencial para a qualidade de vida deles. Então, ele vai trabalhar o suficiente para tentar atingir esse nível. Muitas vezes não consegue, por causa das situações, da situação de precariedade e vulnerabilidade que a gente encontra no campo. Mas é essa lógica da família. Uma vez que ela alcança essa qualidade de vida que a família persegue, ela não trabalha mais. Mesmo que trabalhar mais venha gerar uma renda maior. Poderia estar numa poupança ou investir de novo na produção, ela não vai fazer isso, porque isso significa maior penosidade para ela. Né? Então, isso tem uma primeira diferença. Uma outra citação que eu vou trazer aqui é da Nazaré Vanderlei. Nazaré Vanderlei é uma autora, mulher, maravilhosa, pernambucana, gente. Ela
ela foi professora da Universidade Federal de Pernambuco e depois ela foi da Unicamp, né? E ela tem várias obras, né, que falam sobre agricultura familiar. Ela é uma referência muito grande aqui no Brasil, né, sobre o tema, né? E ela diz que o campesinato corresponde a uma forma social de produção cujos fundamentos se encontram no caráter familiar, tanto dos objetivos da atividade produtiva, voltados para a necessidade da família, quanto do modo de organização do trabalho, que supõe cooperação entre seus membros. A ele corresponde, portanto, uma forma de viver e de trabalhar no campo, mais do que uma simples forma de produzir, corresponde a um modo de vida e uma cultura. Então, o que ela traz aqui? Que, para além de ser uma forma social de produção, porque ele está produzindo alimentos, não só para sua subsistência, mas o excedente ele vende, né? A família vende, né, no mercado local, regional, né? E, para além de modo de produção, é o modo de vida, porque a unidade ali que ela trabalha é onde ela mora, não tem essa separação, né? Se a gente for ver uma empresa capitalista ou um estabelecimento do agronegócio, a família do patrão não mora ali, não. Mora em outro lugar, geralmente é nas cidades, né? E ali é só produção, como a gente também vê a lógica de produção nos grandes centros urbanos, né? No caso da agricultura familiar, ali é um local de produção, onde ele gera renda, mas também de vida. Então, valores, motivações e racionalidades ali estão intermeadas, né, que é muito diferente da lógica capitalista, né, também. E daí eu vou trazer agora uma mistura de colaborações de diferentes autores para caracterizar o que seria a agricultura familiar, né? Então, é possível verificar que as estratégias da agricultura familiar conferem aos seus sistemas produtivos e ao seu trabalho algumas características próprias. Daí, quais são elas, né? A combinação e equilíbrio de diferentes técnicas e atividades agrícolas e animal em pequenas propriedades. Então, tem diferentes técnicas de produção empregadas em pequenas propriedades, tanto para a produção animal como para a produção de culturas, né, vegetais. A multiplicidade de tarefas exige flexibilização na organização do trabalho e grande diversidade de competências, além de requerer autonomia e autopoder para fazer frente à complexidade organizativa da produção. Então, aqui a hiperespecialização não entra, que é uma das características das produções modernas, industriais que a gente tem, né? Capitalistas. Aqui a gente tem que ter uma diversidade de competências e o trabalhador, que é o patrão, ele tem autonomia e autopoder, que também é diferente dessas outras organizações, né, de cunho mais capitalista. A busca pela diversidade produtiva a fim de ter mais segurança diante das intempéries, ou seja, o agricultor familiar é obrigado a ter uma diversidade produtiva. Porque se ele estiver numa situação desvantajosa de mercado, ele pelo menos tem o que comer, né? A partir de uma diversidade produtiva, porque é da terra que ele tira também parte da alimentação da família. Então, ele precisa dessa diversidade, né? A utilização no máximo a utilização ao máximo dos subprodutos do seu trabalho. Então, é muito comum em unidades da agricultura familiar eles não dependerem tanto como uma unidade do agronegócio de insumos externos, né? Então, a gente está falando de pesticidas, herbicidas, enfim, e outros utensílios, né, para a produção, muitas vezes, a madeira, né, etc., a maioria das vezes a agricultura familiar ela faz o seu próprio adubo, né? Então ela utiliza recursos da própria produção, né? Como também tipo, ela usa madeira da própria propriedade para fazer cerca, né? Então só para dar alguns exemplos, então eles utilizam subprodutos para digamos investir na produção. Então é uma dependência externa menor, né? Do mercado, né? Para conseguir dar conta da produção. Tem o trabalho intensivo da família, então é muito comum as crianças começarem a trabalhar a partir de uma certa idade, né? Na roça, na produção familiar ali,
e depois também de mais velhos, né? A possibilidade da venda da força de trabalho da família para fora da propriedade ou a sua ocupação em outros afazeres na propriedade no período de maior dificuldades para garantir a sobrevivência. Então, não consigo aquela renda mínima, né, para garantir a sobrevivência. É comum vender a força de trabalho numa propriedade do lado do agronegócio ou do amigo, ou fazer algum outro tipo de atividade, né, econômica. A possibilidade de contrato de trabalhadores para ajudar na propriedade, isso também é comum. A gente vê trocas também de dias de trabalho entre agricultores de uma mesma comunidade. Também vemos a prática de mutirão, mas também a gente vê pagamento. É comum também a gente ver vizinhos pagando um para o outro a hora de trabalho, né? Quando precisa, né? Em momentos que a intensidade, a penosidade do trabalho aumenta. Como colheita, por exemplo. E hoje em dia, né, com a modernidade avançando, né, e a gente com o mercado capitalista, etc., a gente vê algumas estratégias atuais que mantêm o campesinato se reproduzindo, tá? Que é a pluriatividade, que é a inserção de renda, né, na família com atividades econômicas fora do estabelecimento, né? Então, é isso que eu acabei de falar, né, também, tanto do homem quanto da mulher trabalhando em outros ofícios ou na própria agricultura, né, também para trazer uma renda extra, artesanato, turismo e etc. Padrões de cooperação, então, outras estratégias que a gente tem visto avançar também no campo os agricultores se organizarem em associações e cooperativas para ter um volume produtivo e conseguirem coletivamente comercializar seus produtos. Isso dá maior volume, daí o maior volume dá maior poder de barganha coletivo e também dá a possibilidade de ratear o uso de maquinário, né? Compras mais baratas de insumos quando são comprados. Outros padrões circuitos curtos de comercialização, que seriam feiras, né, ou outros mercados, como o mercado institucional, né, do governo federal, que são os programas de aquisição de alimentos, o PA e o PENAI, né, e que sai um pouco da lógica do capital de mercado, né. Tem alguns elementos, mas ele segue uma outra racionalidade, dando uma maior autonomia para os agricultores. E a recampanização, que é a volta de muitos agricultores que saíram do campo, filhos de agricultores, gerações que depois, né, foram nascendo, que foram para a periferia das cidades, tem um movimento de volta também, que a gente vem acompanhando desde o final da década de 90. Então, isso seria a agricultura familiar. E daí, o que o governo precisou fazer? Ele precisou estabelecer algumas características mínimas da agricultura familiar para conseguir executar política pública, para conseguir olhar para o agricultor e falar: você é agricultor familiar, então você tem acesso a essa outra política pública que é voltada para você, que é a Lei 11.326 de 2006, que é a Política Nacional, diretrizes, né, para a Política Nacional da Agricultura Familiar. Então, ele tem 4 características principais. O agricultor familiar é aquele que não detém a qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. Lembrando que o tamanho de cada módulo fiscal, ele varia de estado para estado, de região para região. No Sul, ele é bem menor do que na Amazônia. Utilize predominantemente uma mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento e empreendimento. Tem um percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do estabelecimento e dirija seu estabelecimento ou empreendimento com suas famílias. E dentro dessa lei, outras categorias sociais, como povos, comunidades tradicionais, também são beneficiários, são considerados também da agricultura familiar. Então, aqui a gente está falando de quilombola indígena, né? No Brasil, né, conforme os dados do último censo agropecuário, que é de 2017, 77% dos estabelecimentos rurais são da agricultura familiar. Só que esse total, veja, a gente tem 77 de estabelecimentos rurais da agricultura familiar, que representam apenas 23% da área total da agropecuária nacional. Então, a gente tem pouco mais de 20% da agricultura patronal, que tem 70% da área, mais de 70% da área no Brasil.
né? A gente também, a agricultura familiar, ocupa 67% de pessoas no campo, né? Muito mais do que o agronegócio. Só que a agricultura familiar corresponde a 23% do volume total da produção dos estabelecimentos agropecuários. O volume maior é do agronegócio. E o agronegócio é voltado para a exportação, porque quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura familiar. É quase assim, numa média geral, é quase 70% dos alimentos que chegam na casa da gente, o feijão que a gente come, arroz, milho, leite, batata, mandioca, etc., vem de produções familiares, tá? E se a gente for destrinchar um pouquinho, a gente tem algumas culturas permanentes, né, como o café e a banana, 48% é agricultura familiar. As temporárias, né, são 80% da produção de mandioca é da agricultura familiar, abacaxi 69%, feijão quase 50%, né? E a gente tem uma política, né, do governo, né, voltada para a agricultura familiar. É bom relembrar aqui que a política voltada para a agricultura familiar começa lá com a FHC, com o Pronaf, só que ela é aprofundada e ampliada com o governo Lula, né, o primeiro mandato do governo Lula, e é criado o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, o MAPA, né, ele sai a parte que atendia a agricultura familiar e vira um ministério, justamente para a gente conseguir dar protagonismo à agricultura familiar como uma classe diferente do agronegócio. Então, o MAPA, ele concentra mais políticas voltadas para o agronegócio e o MDA para a agricultura familiar. Então, a gente tinha um orçamento destinado para o MDA. Daí, o que aconteceu? Teve o golpe da Dilma, né? E com o Temer, agora eu tenho que lembrar se foi com o Temer ou com o Bolsonaro, que o MDA foi para o MAPA de volta. E a gente teve uma redução do orçamento. Fora isso, teve também, na época do golpe, lá, algumas... a Lava Jato, antes da Lava Jato, teve a Operação Lago Fantasma, operada pelo Moro, que atacou o PAA. O PAA é uma política de governo que também fortalece a agricultura familiar, porque é um mercado institucional. Então, a gente teve um esgotamento, assim, né, uma redução drástica do orçamento do PAA por conta disso. Então, foi uma desconstrução de várias políticas que a gente teve ao longo do tempo, né? Com Dilma também, inclusive o Mais Gestão, ele foi descontinuado, só voltou agora com a volta do Lula. Porque com a volta do Lula, o MDA ele foi restituído e a gente começou a reestruturar todas as políticas para a agricultura familiar. Por exemplo, no último Plano Safra, a gente conseguiu destinar 76 bilhões em crédito rural para a agricultura familiar, mas ainda tem uma disparidade enorme, porque o agronegócio recebe dos 470 bilhões, né? 76 bilhões é para a agricultura familiar, o resto é para o agronegócio. E aí a gente tem no Nordeste, gente, a maior concentração da agricultura familiar aqui do Brasil, tá? E ali, a partir do censo agropecuário, a gente tem a mesma tendência, né? 80% dos estabelecimentos possuem 36% da área total dos estabelecimentos agropecuários. A gente tem um problema enorme com a assistência técnica rural, por mais que seja uma política estadual e também federal, a gente, conforme dados do censo agropecuário, 90% dos agricultores não recebem, dizem não receber, né, assistência técnica. A gente tem uma política aqui no Nordeste que deu super certo, que foi a cisterna, então 40%, quando a gente está falando de semiárido, seca, né? Então 40%, mais de 40%, né, dos estabelecimentos têm uma cisterna, e isso muito por causa do programa, né? Do governo Lula, principalmente depois Dilma, né? Voltados à construção de cisternas. A gente tem como culturas principais o arroz, o feijão, a mandioca. Poucos agricultores trabalham com lavouras comerciais de alto valor, que seria a cana-de-açúcar e a soja. Isso daí está mais... são culturas cultivadas muito mais pelo agronegócio aqui no Nordeste. E as fontes de entrada de dinheiro provêm da venda desses produtos agropecuários. Tem muita produção também animal aqui, tá, no Nordeste, de caprinos, ovinos e suínos, tá? E os bovinos, né? É muito comum a agricultura familiar ter, como eu falei anteriormente, nessa cultura vegetal, mas também animal.
né? E a gente tem uma situação de precariedade também no Nordeste, porque, apesar dessa produção para subsistência e também para o excedente para o mercado, os agricultores aqui no Nordeste, eles dependem muito de benefícios da Previdência Social e outras políticas de transferência de renda. Outra fatia aqui da agricultura familiar, que também deve ser destacada no Nordeste, são os povos e comunidades tradicionais, né? Os indígenas, a gente tem aqui no Nordeste 31% dos indígenas do Brasil, né? A gente perde do Norte, né? Que lá tem mais. Mas de quilombolas, a gente reúne 68% das comunidades, né? E como eu disse, eles são enquadrados na lei da agricultura familiar, né? E tem um outro formato de gestão, apesar de eles serem enquadrados na lei da agricultura familiar, eles têm uma racionalidade também específica que a gente precisa estudar e se debruçar mais para entender, porque a relação deles com a natureza é muito mais sustentável do que da própria agricultura familiar, que já é mais sustentável que o agronegócio, né? E a gente tem alguns movimentos também ao longo do tempo que foram formados, né? Foram criados no campo, para pautar a reforma agrária, que a gente tem uma autoconcentração de terra, né, na mão de poucos, então, e também para pautar e qualificar políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, né? Então, quem a gente tem no campo que né, trabalha nessa frente? O MST, o MCP, o MMTR, que daí traz a pauta de gênero, o MMC, que também traz a pauta de gênero, MPA, MAB, CPT, CONAC, que é o Conselho Nacional Quilombola. Também a gente tem outras instituições, né, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, as federações de trabalhadores rurais, né, Sintrafes também, as empresas públicas estaduais de assistência técnica, aqui no Pernambuco a gente tem o IPA, mas a gente tem também EMATES no Ceará, enfim, cada estado tem o seu, né? Unicafes, a gente tem a Embrapa, a gente tem as superintendências do MDA que voltaram agora a atuar, né, com mais presença nos territórios, né? Tem o INCRA, né? E temos as instituições de ensino superior também, que vem trabalhado historicamente também com a agricultura familiar, principalmente a Universidade Federal Rural aqui de Pernambuco, como exemplo, né? E qual que é a relação da agricultura familiar com a agroecologia, gente? É porque a matriz produtiva do agricultor, por ser diversificada e depender também muito de insumos internos para a sua produção, ela tende a ser mais sustentável. Então, quando a gente vê a emergência desse ator ecológico na modernidade, ali na década de 70, a gente vê o avanço também desse movimento da agroecologia, e ela surge como um movimento social, mas também como uma disciplina, digamos, acadêmica. É um movimento paralelo que surge, né? E o que a agroecologia, quando entra na academia, ela faz? Ela tenta aproximar as disciplinas da agronomia e ecologia, e depois expande, né, para dialogar com outras disciplinas, né, das áreas de sociais também, né? E o que a gente vê na prática é que a tendência do agricultor familiar para essa sustentabilidade dá uma aderência para que ele se torne agroecológico. Nem todos os agricultores familiares são agroecológicos, né? Porque a agroecologia, ela prevê também a gente não usar veneno, né? E dar essa autonomia em relação ao mercado ao trabalhador. Então, há uma aderência maior à agricultura familiar a se inserir nesse movimento, e outros que já são, porque eles já são assim, já são agroecológicos, nem sabiam o que eram, né? Muitos agricultores falam isso, né? E a agroecologia, ela vem também para pautar, né, um outro modelo de sustentabilidade. Então, como movimento social, ela também pauta um outro modelo de desenvolvimento no campo, né? Uma outra matriz produtiva, né? E que a gente, com estudos, né, estudando agrofloresta, estudando consórcios produtivos, estudando outras formas de acesso ao mercado, né, estudando como que a gente pode tornar mais saudável a comida dos brasileiros, né, a gente encontra na agroecologia essa proposta de um modelo de desenvolvimento diferente, mais sustentável e pautada na produção familiar. Tá aí a aderência, tá, entre a agroecologia e a agricultura familiar. Por isso que o próprio MST também encampou a agroecologia como modelo produtivo deles,
né? Não é todos os agricultores do MST que são agroecológicos, mas isso é uma orientação do MST nacional. Eu não sei como está meu tempo, eu ia entrar agora numa gestão Nordeste, mas se não der, a gente para por aqui. 5 minutos? Então, deixa eu falar um pouquinho da gestão Nordeste, né? Quando a gente estava falando das políticas públicas, né, voltada para a agricultura familiar, então a gente teve um grande ato depois da queda da Dilma, com a vinda do Temer e Bolsonaro, então teve uma quebra no orçamento, né, e dessa autonomia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que virou um apêndice ali do mapa. Então, a gente reduziu demais o orçamento voltado para a agricultura familiar. E quais programas a gente tinha? O PRONAF, os principais programas, tá, gente? O PRONAF, o Mercado Institucional, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e a Alimentação Escolar, que é o PENAI. Então, é a compra do governo de alimentos para escolas, que é o PENAI, ou para quartéis, asilos, hospitais, dirigidos pelas instituições públicas, que é o PAA. As regras, né, para a venda dos alimentos para esses programas estabelece que 30% deve ser priorizada a compra da agricultura familiar. E dentro desses 30%, prioriza-se alimentos agroecológicos e também de povos e comunidades tradicionais de assentamento da reforma agrária, a gente tem os públicos prioritários. Fora isso, a gente tinha uma política pública de ATER que estava em expansão, e a gente também estava com uma gestão. Uma gestão, ele vem lá do governo Dilma, tá, gente? Para qualificar a gestão de organizações da agricultura familiar. Foi descontinuado, voltou com esse terceiro mandato do governo Lula. Então, a gente tem uma reestruturação das políticas voltadas à agricultura familiar. O nosso problema agora é disputa de orçamento, por causa das emendas parlamentares. Vocês lembram o que aconteceu lá com Eduardo Cunha, Temer e depois Bolsonaro, que muita parte do orçamento do executivo foi para as emendas parlamentares, né? Então, uma das atividades que a gente tem estimulado no Mais Gestão, porque o Mais Gestão ele dá assistência técnica em gestão a essas organizações, a gente não traz recursos de investimento para compra de equipamentos, de infraestrutura. O que a gente tem estimulado é acesso a emendas parlamentares, encontrar qual que é o deputado federal, o senador ali da sua região, tentar negociar o acesso a alguma emenda ali, fazer um projetinho padrão que existe para acessar essas emendas, porque o recurso está ali, tá? Então, a gente teve uma redução drástica, apesar da gente ter retomado alguns programas. Então, a gente tem essa conjuntura, né, da política. Então, a gente tem uma gestão Nordeste, então, só para introduzir rapidamente, a gente está trabalhando com 60 organizações em 5 estados do Nordeste, que é Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe, e a gente trabalha com a qualificação da gestão dessas organizações, são associações e cooperativas de agricultura familiar e de povos e comunidades tradicionais também, e muitos deles, eu acho que 60% do que a gente atende está em assentamentos da reforma agrária. Outros 60% são mulheres, né, cooperadas ou associadas. Temos 20% do nosso público ali que a gente atende de comunidades e povos tradicionais. E a gente vê diferença de gestão dessas organizações, tá? E a gente está procurando qualificar a gestão para promover o acesso, a ampliação do acesso, principalmente ao mercado institucional, que é o PA e o PENAI, porque entende-se, há uma compreensão que, acessando esse mercado, você consegue ter uma renda segura durante um ano, e você tendo essa renda, você consegue reinvestir na sua propriedade, e a partir daí diversificar o seu mercado, né? Reinveste na propriedade e diversifica o seu mercado para justamente também não ficar dependendo só do mercado institucional, daí vai lá que tem outro golpe, né? Daí tira o orçamento, etc. Então, fora que a gente está tentando institucionalizar também o PAA, ele não é lei, tá? É um programa de governo, então a gente está tentando institucionalizar isso, e também o programa Mais Gestão, tentando institucionalizar como lei, é uma política pública do governo mesmo. Enfim, eu termino por aqui, se a gente tiver mais dúvidas em relação ao projeto, eu abordo. Bem, muito agradecido, Letícia, por essa aula, né? Quase que um curso de agricultura familiar, assim. Eu acho que você conseguiu sintetizar bem
Foi desde os clássicos lá, Chayanove, foi a... Como é o nome da professora aqui da UFPE? Nazaré, é? Vanderlei, a Nazaré. Tive o prazer de conhecê-la ao vivo. Enfim, eu, como estudei um bocado aí, que eu trabalhei em projeto sertanejo, depois fui pró-rural, eu meti a mão nesse negócio, assim, fazendo as coisas, projetos, e lidando com agricultores, reuniões, etc. Então me fez rememorar uma série de coisas que você trouxe à tona hoje com muito brilho, assim, muita propriedade. E fiquei aqui matutando, Letícia, como a administração ela está muito urbanizada, né? Essa dimensão da agricultura familiar, que não é uma coisa pequena, ela está praticamente esquecida entre os administradores. Enfim, mas tem você aí para salvar e talvez criar alguns núcleos aí dentro do próprio curso de administração, lá com a lei, dentro do PET, enfim. E tem o PPAD também, porque, felizmente ou infelizmente, nossos alunos são muito urbanos. Eu digo assim que a gente, né, aí eu me incluo, conhecemos pouco do estado de Pernambuco. Nós temos 80% no nosso território é semiárido, mas os nossos alunos elas são muito Recife e Grande Recife. Então a visão deles é muito restrita nesse aspecto. Então eu acho que é algo que nós precisamos ampliar, né? Assim, trazer essa outra dimensão oculta, esquecida da agropecuária, da agricultura familiar, mesmo da agricultura tradicional, né? Para entender como é que funciona essa lógica toda, porque os alimentos não chegam de paraquedas, eles chegam de pessoas, de animais, de plantas, e é preciso que os urbanos entendam essa lógica. Bem, aqui lembrando que tem a contribuição do nosso ex-orientando Bruno Silvestre, ele sempre está aqui nos acompanhando, já levantou a mãozinha dele, mas ele faz parte desse projeto de extensão. Temos a participação do Renato, que hoje não pôde vir, e dos alunos João Vitor e Lucas Santos, que são aí nossos estagiários do projeto de extensão. Na próxima sessão teremos a presença do professor Rodolfo Araújo, que vai trazer uma outra dimensão da produção de alimentos, que é a questão da logística, da estocagem e distribuição. Ele que tem acompanhado esse movimento aí recentemente, ele vai nos brindar aí com... Ele está aqui, apareceu agora. Ele vai nos brindar na próxima sessão com uma exposição que vai tratar dessas questões. De forma que a gente aí pretende dar um fecho, nem que seja provisório, para essa questão da produção dos alimentos, da fome, etc. Eu já estou pensando até depois a gente fazer um bate-bola, Letícia, maior, chamar aí os que participaram dessa live, aí, o Rodolfo, você, Geraldo Eugênio e o professor André, juntar tudo num pacote só, fazer uma discussão, acho que vai dar uma belíssima discussão, porque tem muitas interfaces, muitas conexões entre os diversos temas, e também tem diásporas, porque são coisas estudadas, às vezes, separadamente, que não são separáveis. De forma que talvez a gente precise... Eu estava até imaginando a gente fazer um negócio desse lá em Serra Talhada. Depois eu vou combinar aí com o professor Geraldo Eugênio, a gente ir lá fazer um... Porque é lá onde está a agricultura familiar, né? Lá em Serra Talhada e nos arredores, naquelas cidades que ficam ali no entorno. Mas aí eu não vou me expandir agora, vou esperar que o Bruno faça a sua intervenção, depois eu falarei alguma coisa para provocá-la também. Bruno, com a palavra. Renato apareceu aqui. Ou é Renato Gomes Velho, não é o Renato Leite, é outro Renato. Bruno, com a palavra. Por favor. Professor, bom dia. Professora Letícia, bom dia. A gente já se conhece através de Romilson. Nessa vida corrida da gente, né, professora Letícia, a gente só se conhece através de lives, são apenas o imagético, né, que a gente vê assim da pessoa, mas nunca pessoalmente, né? A gente sempre tem essa desculpa, né, da dificuldade de estar presente, de se encontrar, mas eu já conheci o seu trabalho, a gente já tinha conversado, graças ao professor Romilson, né, que fez essa intermediação, e assim, gostei muito do tema, fiquei com uma curiosidade eu posso chamar de você, né? Queria chamar de senhora, né, professora, mas que falou lá no início. Bom,
Eu fiz algumas observações, assim, claro, a gente não vai ficar puxando tudo, vou fazer apenas uma pergunta, mas alguns temas bastante interessantes que foram permeados aí e falados durante a sua excelente apresentação. A gente se falou, claro, começou com o seu currículo, da questão das teorias críticas de administração, a gente vê o seu caminho, né, que a gente fez o seu caminho, falou da sua trajetória acadêmica, não é justamente contra isso, né, projetos de extensão, se falado, e da agricultura familiar. E aí interessante, porque começou a sua fala falando do Chayanov, lá de 1917, ainda da época da Revolução Bolchevique, e é interessante a gente pensar de que até 1917, o Império Russo, não a Rússia de hoje em dia, mas o Império Russo, ainda vivia num molde, assim, estilo feudalismo, né? Interessante isso, dentro daquelas estruturas. E o melhor de tudo é que se a gente for parar para analisar, como alguns fizeram a análise, que se a gente for ver daquela revolução que se teve, justamente da questão dos trabalhadores, e justamente disso, dessa volta do trabalhador contra essa força do mainstreaming, deveria acontecer num Estado mais organizado politicamente. Muitos dizem que deveria ter acontecido num Estado alemão, que teoricamente era mais organizado. Então, veja dessa força do rural, do campo, que acabou acontecendo num Estado que tinha essa característica de feudalismo até o século XX, né? 1917. O professor Lima acaba de entrar, né, na live. Seja bem-vindo, professor Lima. E é justamente que isso foi falado disso, né? Falou-se também muito bem dessa questão do patrão, do empregador, que, ou seja, ele não tem mais essas duas funções, ele realmente abraça, ele não é apenas uma pessoa que explora a mão de obra, explora entre aspas, né, claro, a mão de obra de outras pessoas, né? Ele realmente se envolve. E, claro, falou de Nazaré Vanderlei, etc. E aí eu achei interessante, porque em vários momentos, professora, da sua fala, foi falado sobre as questões de estratégias de produtividade, vender o excedente, a parte de subsistência, e eu vi muito falando dessas estratégias de base ou inovações de base, que é do professor Gupta, né, do Amil Gupta, do Grassroots Innovations, que chega de falar de inglês, vamos falar de inovações de base, que é um tema que eu trabalho. Então, assim, não tenho nem o que dizer, né? Puxando a brasa um pouco para minha sardinha, mas também falou muito das questões do cotidiano, que o professor Romilson falou no início da sua fala, que ele disse: eu sou muito um observador, interessado no cotidiano. Então, foi falado de adubo próprio, a gente poderia falar também as questões das tintas, né, que a gente tem dos indígenas, que já se utilizavam, não é? Dessa parte. Foi falado, por exemplo, nada de usar insumos externos, né, pesticidas, herbicidas e agrotóxicos. Eu lembrei do livro Os Parceiros do Rio Bonito, de Antônio Cândido, que fala justamente disso, desse modo caipira. Professor Romilson, tanto eu como o senhor somos grandes admiradores da cidade de Salvador, né, por motivos óbvios, e lá tem o Museu da Gastronomia. Quando a gente visita o Museu da Gastronomia, para quem não sabe, é do lado do Pelourinho, daquela famosa casa lá da cena do Michael Jackson, do clipe. Não tem como vocês errarem, entendeu? Oi. Estou gostando muito da sua fala, mas entre com a pergunta aí, porque certamente devemos ter mais gente aqui querendo fazer questionamento. Certo, não, já estou concluindo. E para terminar, o Pronagé, que foi uma questão lá no final do governo Fernando Henrique, professora, que teve justamente dessa geração de renda. Então, para a gente não se alongar, eu fiquei curioso para saber o que é a Matriz Curitiba, que a professora citou no início da fala. Foi Matriz Curitiba? Foi? Matriz Produtiva. Produtiva, aliás. Eu confundi, o ouvido já não está funcionando tão bem. Mas fica ainda a pergunta? Com esse esclarecimento? Não. Aí eu pensava mais que era justamente isso. Eu fiquei na dúvida, então eu aqui acabei ouvindo errado. Mas a dúvida que eu tenho é sobre essa questão dessa relação dessas inovações de base, dessas estratégias, de uma certa forma empresariais, maximização, venda do excedente, modos de produção. Como é feita essas inovações de base utilizando essas técnicas, a gente está falando de adaptação, né, do capitalismo tradicional. Se isso eu estou certo ou se a minha interpretação foi errada. Ou seja, existe uma adaptação de técnicas tradicionais, vamos chamar assim, do capitalismo, de estratégias, não é? E
aplicadas à agricultura familiar, a inovações de base, ou se realmente eu interpretei errado dessa forma. Obrigado, professora. Não, imagina. Diga. Peço para engatar uma outra questão aqui, que talvez você possa fazer um apanhado mais geral sobre a questão de inovação, tecnologia. Porque o professor Geraldo Eugênio, na fala dele, levantou uma questão interessante, que é a seguinte: hoje nós temos uma tecnologia de ponta à disposição de muita gente, inclusive do mundo dos agricultores, que é o celular na mão. E, ao mesmo tempo, eu remeto já também para a questão chinesa. Eu tenho acompanhado aí, de alguma forma, a evolução da China. Eles estão muito preocupados com essa questão da produção do alimento, aumento da produtividade, da eficiência, e trazendo, assim, nos moldes da pequena produção, um avanço tecnológico muito forte. Como é que você vê aí algumas similaridades sobre isso com o Brasil? Porque eu soube, inclusive, que o MST parece que está andando lá com conexões com a China para trazer máquinas agrícolas para os pequenos produtores no Rio Grande do Norte, uma espécie de teste. E aí eu pediria que você fizesse um levantamento geral sobre essa questão de inovação, novas tecnologias e tal. Para poder fazer esse arredondamento. É o seguinte, a gente tem duas questões, né? Eu acho que é inovação voltada para a agricultura familiar e o interesse de empresas, grandes empresas, em investir nessa área. É uma coisa, dentro dessa lógica capitalista. A outra é que tipo de inovação a gente está falando, né? E daí a gente vai para uma discussão mais conceitual do que é inovação, a quem, né, é beneficiado com a inovação, patentes e etc. E daí a gente tem outras propostas de conceito, inclusive dentro da sociologia rural, que é produção de novidades, para a gente sair um pouco do termo, né, do conceito da inovação, né, e aprender, assim, esse conceito a partir de, tipo assim, como que a gente pode fazer a produção de novidades, deixando o agricultor familiar como protagonista, e que essa produção de novidades, ela se paude numa distribuição de renda e não concentração, entendeu? Então, é uma outra lógica. Eu não estudo este tema, eu sei que ele existe, tá? Ele tá lá, tem muita gente estudando isso, né? Da produção de novidades versus o que é inovação conceitualmente na teoria, né? Então, tem essa parte. A outra é isso. As empresas que existem hoje não têm interesse em criar maquinários ou equipamentos adaptados para a agricultura familiar, porque não gera lucro, e porque vai disseminar um outro modelo de desenvolvimento diferente daquele que eles se baseiam, que é o do agronegócio, da grande produção, escala, hiperespecialização, etc. Né? Então, temos, sim, muito problemas de ter trator para conseguir entrar numa área que é pequena da agricultura familiar, mas ainda quando é diversificada, a gente precisa de trator menores. E daí muitos agricultores, eles fazem adaptações de ferramentas, né, para conseguir entrar nessas áreas, né? E a gente tem poucos lugares como institutos de pesquisa, alguns que investem nessa área, né, para criar essas tecnologias, né? O problema é que a gente não consegue ter produção para atender a necessidade, né? O que a gente tem a campo e a disseminação dessas ferramentas, né? Então, esse é um grande problema. Daí vem a China, que faz uma adaptação a partir da realidade da agricultura deles. Tem algumas tecnologias, sim, que a gente poderia usar aqui, mas é a partir de que lógica essa distribuição, né? Também. Claro que a gente vai fortalecer a produção da agricultura familiar, porque daí a gente diminui penosidade, aumenta possivelmente a produtividade, né? Mas vamos estar tendo uma distribuição de renda e etc, né? E os agricultores, eles conseguem ter royalties também, né? Se a gente está tendo essa lógica do mercado, royalties em cima de possíveis invenções que eles façam, né? Então, tem isso. Então, isso falando da inovação tecnológica, né? E a gente tem muitas inovações sociais na agricultura familiar. Formas de gestão coletivizadas que deixam muita organização empresarial no chinelo. Eu digo assim, de tomada de decisão coletiva. Se você for para uma aldeia indígena, a gestão daquela organização é uma coisa assim que não entra dentro de uma lógica de uma cultura empresarial,
sabe? E é coletivizada, a gente está falando de autogestão, né? Então, a gente pode utilizar termos, sim, que a gente vê algumas organizações no meio urbano industrial que falam, a gente promove a autogestão. Daí fala assim, tá, mas vem aqui, vai aqui na aldeia Fucaxó aqui para ver como que é a autogestão deles. É outra coisa. Então, a gente pode trabalhar também com o conceito de inovação ali de processos, né? Uma outra aldeia que a gente tem trabalhado, que é os Tremembé, no Ceará. Eles fizeram um estatuto, gente, que também, assim, não tem referência, assim, nacional, né, de se reconhecer enquanto conselho indígena, não uma organização, não uma associação, uma cooperativa, um conselho, porque eles se é uma autodeterminação deles, é como eles entendem, é uma questão de preservação da cultura e da auto-organização deles enquanto povo, né? Mas que também é produtivo. Então, a gente estava tendo muito problema para conseguir ter o CAF. O CAF é o Cadastro da Agricultura Familiar, que é o antigo TAP, porque os órgãos lá, as instituições do Ceará, não estavam querendo reconhecer o conselho enquanto uma organização produtiva. Né? A gente teve que fazer um trabalho com uma advogada para mudar alguns artigos ali, né? Alguns itens do estatuto, mas preservando a cultura, o patrimônio sociocultural e etc. É uma inovação, é um estatuto novo, que não é igual ao padrão que a gente tem, geralmente é diferente dos outros também que a gente vê, né, de comunidades indígenas, porque ele está sendo formatado para preservar essa questão da organização cultural produtiva e, ao mesmo tempo, inserir elementos ali que permitam que eles acessem políticas públicas. Então, a gente está gerando uma inovação, mas a partir da gestão específica de um povo, né? Porque, tipo, a gente fala, tem uma gestão específica da agricultura familiar, mas aí você vai olhar mais para dentro, mas a indígena tem mais especificidades ainda, a quilombola também tem. Então, são lugares para a gente, enquanto pesquisadores acadêmicos, a gente precisa colocar uma lente para ver o que eles estão fazendo ali e, possivelmente, até replicar algumas práticas, especialmente de produção, porque o que eles fazem ali em relação à preservação ambiental e garantem uma produção não só para o coletivo, mas também excedente, né, de uma forma sustentável, respeitando os ciclos da natureza, não está no gibi. A gente pode aproveitar muito assim do conhecimento deles, mas tem muita pouca coisa publicada. Tem muito pouco ainda trabalho científico produzido sobre essa forma organizativa de produção e também de gestão. Eu acho que eu fico aqui na resposta. Professora, só complementando, obrigado pela resposta, que aquela parte, como foi falado, da agricultura familiar muito forte no Nordeste, os institutos federais agora estão com essa base de ITEPs, né, das incubadoras tecnológicas de economia solidária, né, criando esses grupos de Ecosol, né, economia solidária. Pelo menos o do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, eles estão batendo forte nessa parte dessa criação de uma rede, né, chama até de Rede F Ecosol, a partir de uma criação de uma ITEP, de uma incubadora tecnológica de economia solidária. Mas obrigado, viu, professora Letícia, mais uma vez. Obrigado, nada. Você tem que convidar a professor Bruno, para levá-la ao seu órgão lá, o IFPE, de Pernambuco. Pronto. Levá-la para lá, para poder falar para os alunos, seus alunos urbanos, o que é a agricultura familiar, que o que eles comem vem de algum lugar e tal. Isso, com certeza. É extremamente educativo e você aproveitar essa autoridade aqui no assunto. Tá? Ela é desocupada e ela tem todo o tempo para fazer isso. Ela só tem 2 minutos para cuidar e o resto ela não tem o que fazer. Mas, enfim, Rodolfo, Lima, por favor, faça alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário. Rodolfo nem mandou a foto dele, Alana. Ele quer fazer uma harmonização facial primeiro, para poder mandar. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Pronto. Você vê, a tecnologia é uma coisa fantástica, né? Eu estou aqui com o telefone, e aí cliquei aqui, eu estou falando, todo mundo me escutando. Na verdade, isso aí é a famosa bola de cristal. Não sei se vocês assistiram filmes do passado e tinha a bola de cristal.
o camarada pegava a bola de cristal e via onde as pessoas estavam. Talvez nem conversasse com elas, mas era exatamente a bola de cristal. Então, nós estamos aqui na bola de cristal, cada um no seu lugar e a gente conversando. Isso é magnífico. Eu sou fã dessa tecnologia. Mas eu lamento não ter podido assistir à palestra da professora Letícia. Na verdade, na minha cabeça ia começar às 10 horas, 10h30, mas depois eu vi que era 9h30. Mas, enfim, consegui entrar e peguei essa parte final e estou muito feliz, né? Eu vi que a professora Letícia foi uma aquisição extraordinária aqui para a universidade. Ela tem muita experiência nessa área e tem contribuído muito, não só na parte teórica, dando aula e tudo mais, mas com as suas pesquisas, que são importantíssimas, né? De sorte que o que eu gostaria de fazer em termos de perguntas, e eu vou tentar procurar tratar isso na minha palestra, é a questão da comercialização dos produtos, né? A agricultura familiar está lá, ela produz, consome uma pequena parte, e a outra ela tenta vender. Mas ela não tem autonomia na venda, porque ela não consegue acessar os mercados com facilidade, fica na mão exatamente da rede de atravessadores constituídas, que existe essa rede. Então, eu queria que a professora Letícia falasse um pouco sobre essa questão, como se libertar dessas amarras na comercialização e oferir um lucro razoável. Então, assim, na linha, né, que eu tenho trabalhado, né, sobre isso e que tem alguns pesquisadores já e também gestores, né, públicos, né, é a gente conseguir diversificar mercado, né, para a agricultura familiar, mas pautado em circuitos curtos de comercialização, porque daí a gente também está falando de modelo de desenvolvimento, soberania e segurança alimentar, né, e uma autonomia também do próprio agricultor familiar. Então, o circuito curto é a gente estimular a venda local ou regional, né, ou no máximo estadual também, né. Então, porque logisticamente isso fica muito mais acessível ao agricultor familiar, né. Estou falando de mercados, depois eu vou falar da organização da agricultura familiar para dar conta disso tudo, né? E daí, então, feiras, sacolas, né? E mercados locais, né? Isso dá uma maior autonomia para o agricultor familiar, tá? E tira ele dos atravessadores. Mas, geralmente, essa autonomia vem da organização coletiva, tá? Então, quando eles se juntam coletivamente, eles conseguem fazer frente, tem mais um poder de barganha, tem mais, acabei falando antes, né? E tem mais volume de produção. Fora isso, um mercado muito importante que surgiu, né, e foi consolidado no Brasil e que tem fortalecido a agricultura familiar é o mercado institucional. É o PA e o PENAI, sabe? Então, o PA e o PENAI, ele é um mercado, a compra pública, né, de alimentos, que prioriza a compra da agricultura familiar, 30%, dentro dali tem os grupos prioritários também, que tem prioridade na compra, alimentos ecológicos também, para a gente, né, é uma forma da gente estimular a alimentação saudável nas escolas, né, e nos aparelhos do governo, né, que também compra os alimentos, né, e também fortalecer a agricultura familiar, gerando renda. Quando há um contrato, né, acessado do PA-PENAI, o agricultor ele consegue planejar uma entrega para o ano todo. Então, ele consegue ter uma segurança de renda para o ano inteiro. Essa segurança de renda garante a qualidade de vida dele, né, e também um reinvestimento na produção para ele, a partir daí, diversificar, né, o mercado. E o cardápio, né, que são feitos pelas nutricionistas, né, tanto das escolas como também da prefeitura, quando a gente vai estar falando do PA, né, e que haja um estímulo que esse cardápio ele seja feito a partir dos alimentos regionais, do que é produzido localmente, né? Então, isso dá mais ainda possibilidades dessa agricultura familiar acessar essas políticas a partir da sua própria produção, né? Então, a gente tem, sim, uma intenção do governo, né, para esse fortalecimento, daí a gente tem essas entregas, se teve alguma intempérie, não tem problema de substituir o produto, então tem essa maleabilidade, isso consegue, o que isso faz? A maneira como é estruturada essa política, né?
dá uma certa autonomia para o agricultor que ele não encontra quando ele comercializa no mercado convencional. Porque o mercado convencional falou assim, cara, eu quero rúcula de você. Ah, mas não deu, eu perdi porque teve uma praga, não sei o quê. Não, eu fechei rúcula, então vou comprar de outra pessoa. Ele perde aquela venda. No mercado institucional, se isso acontece, ele substitui por outra cultura que deu certo, né? Porque não teve. Então, garante, né, um mínimo de renda, né, para a partir daí ele conseguir se estruturar mais, né? Então, isso é muito importante. É um mercado que surgiu, que reconhece qual é a lógica camponesa de produção, tenta incluir ela numa política pública, apesar, mesmo tendo alguns instrumentos que é mais da lógica capitalista, de prestação de contas e de como acessar, mas isso é o diálogo, isso faz parte, né, da modernidade, é você conseguir inserir elementos dessa lógica da agricultura familiar, né, nesse aparato. Neste caso, a gente está falando de um mercado institucional, e o mercado institucional acaba inserindo alguns elementos dessa lógica de prestação de conta capitalista, etc. Então, é um diálogo, é uma troca, é uma adaptação mútua, né? E daí eu acho que são esses dois tipos de mercado, e também tem o mercado convencional, mas o mercado convencional, a partir do momento que você consegue se fortalecer nesses outros mercados, você consegue ter mais poder de barganha, né, para acessar um mercado convencional. Mas é muito importante que isso venha com organizações coletivas, né? O agricultor, geralmente, sozinho, ele não consegue enfrentar tudo isso. Ele precisa fazer um volume de produção coletivo, ele precisa, coletivamente, conseguir comprar uma van para entregar, então, fazer frente à questão logística, né, também. Maquinários, né? Geralmente numa cooperativa associação, a divisão, compra-se um maquinário e se divide a utilização entre os sócios, a compra coletiva de insumos, então isso tudo facilita a produção e também o acesso ao mercado. Muito bem. O professor José de Lima, ele estava fazendo a pesquisa ali, Letícia, na inteligência artificial, ele dizendo, eu quero uma pergunta que deixa a professora em maus lençóis. Vê lá a malícia dele. Professor Lima. Bem, então, primeiro, parabéns pelo tema, né, da conferência, que é importantíssimo, né? Eu acho que esse resgate, esse novo modo de ver a agricultura familiar, né, não apenas como uma agricultura de subsistência, né, é um papel das políticas públicas, né, Romilson, que o Romilson tanto batalha isso nas suas aulas, e nós temos uma contribuição muito significativa a partir da professora Letícia, que está atuando no programa, né? A gente tem um curso de administração que não pode ser voltado apenas para a administração financeira, administração de mercado. Nós temos que ter essa preocupação com as políticas públicas, formar gestores para atuar, não é, no setor público, né? Empoderando, né, os agricultores familiares, os pequenos e médios empresários, né? Então, nós temos que ter essa visão, né, globalizada, tá certo? Eu acho que isso é muito importante. Essa questão da produção alimentar e segurança, eu vou tentar ser bem rápido, é importantíssimo. Nós temos um curso aqui na universidade que é gastronomia, vocês sabem disso, né? E nós, inicialmente, o curso era denominado como gastronomia e segurança alimentar, não é? E por que foi cortado segurança alimentar? Exatamente porque o curso não contemplava essa dimensão na profundidade que se exigia da formação de um graduando, do perfil do que estava saindo aqui, do profissional que estava saindo. Então, essa questão é importantíssima. Uma coisa que a professora Letícia colocou também, que eu acho muito importante, toda vez que você vê uma palestra do SEBRAE, né, falando de pequenos e médios produtores e empresários, eles tocam no assunto do custo de oportunidade. Às vezes, não é só a produção em si, quanto você vai ganhar, como você vende, mas o que é que você está remunerando enquanto trabalhador a você mesmo? Você como gestor, né, da sua produção. Não é? Então, a gente não pode esquecer esses custos de oportunidade. Quanto você estaria ganhando se estivesse, não é, gerenciando uma produção agrícola para outro agricultor? Não é? Então, você tem que incutir essas coisas. Então, essa questão de quantificar, de classificar, não é? De apuração de custos, né? É uma coisa que tem que ser muito trabalhada nos agricultores familiares, porque a maioria sabe produzir, não é? Mas não tem essa perspicácia, essa qualificação,
não é, para apuração de custos e para realmente dar um verdadeiro valor ao que ele produz, né? Não só o produto em si, mas o indivíduo que está lá atuando, que é o elemento principal daquele processo. Então, eu acho que projetos como esse que Letícia está coordenando são importantíssimos, né, para que nós tenhamos uma visão, não é, mais moderna da agricultura familiar. Não é nada contra o assistencialismo, porque é necessário em alguns momentos. Mas é a questão que a Letícia falou, fundamental da autogestão, de como é que o agricultor ele consegue andar com os próprios passos dele. Não é porque o projeto ele tem prazo para terminar. O que é que vai ficar desse projeto para os agricultores familiares em termos de empoderamento deles? Isso é a grande questão. Não é isso? Então, eu fico muito feliz por, apesar de ter entrado um pouquinho mais tarde, né, e me desculpar, mas é um assunto que me deixa muito motivado para a gente discutir. Futuramente eu quero conversar com vocês aí, viu, Letícia? Que a gente também está com um projeto aqui que está em vias de ser implementado, se Deus quiser, e eu acho que tem muita aderência com o que você já vem fazendo também. Eu, Rodolfo, falando aqui, tá certo? Tá bom? Bom dia. Maravilha. Eu agradeço também, viu, esse diálogo com vocês, Bruno, Rodolfo, Romilson e Lima, né? Eu tenho muito ficado a campo, né, por causa desse projeto de extensão e tenho tido poucas oportunidades de fazer esses debates, sabe? E daí, quando eu tenho essa oportunidade, eu gosto muito, porque eu acho que me faz refletir muito sobre como que a política pública está chegando na ponta e o que eu posso retornar para o MDA, né, de adaptações, de sugestões, etc., né? E daí isso que você traz, Lima, é muito importante, de tipo assim, de como a continuidade da política pública. Eu acho que a gente tem uma dificuldade bem grande de conseguir explicar o que é gestão, né? Até em gestão para a agricultura familiar. E eles são gestores, eles naturalmente são gestores de seu próprio estabelecimento, né? A gente que fez essa divisão, né, entre quem é gestor, quem é dono, quem é trabalhador. Para eles é tudo uma pessoa só. E a gente conseguir destacar, olha, mas você também faz gestão, é uma certa dificuldade, porque quando eles veem a política pública vindo do governo, a expectativa deles é que a gente viria com dinheiro para maquinário, para infraestrutura, e a gente fala, não, a gente é até em gestão, são processos, é organização, a gente vai fazer a organização de vocês, né, organizar a parte financeira, organizar a produtiva, como vai ser o acesso ao mercado, como que a gente vai conseguir investimento, etc. Então, até a gente conseguir esclarecer isso, que não é algo comum em ATER, leva um tempo. Depois, a gente tem que fazer uma implementação de mudança cultural, porque eles precisam estar ali coletivamente inserindo atividade de gestão que não é o comum deles, principalmente quando a gente fala de contabilidade, que precisa estar na lei, né, ou acesso a crédito. Vem um monte de categoria capitalista, cara, que eles têm que dar conta ali, que não é o normal para eles têm que se apropriar disso. Então, isso leva tempo, né? Por mais que a gente esteja falando em autogestão e tudo mais, é uma mudança cultural, né, coletiva. E daí, isso já é visto por Brasília, eles sabem, já tem estudos falando que até injeção é no mínimo 3 anos para ter algum tipo de resultado perene, né? Quando essa TER vai embora. Só que a gente tem uma disputa acirrada de orçamento. Então, o que está acontecendo? Eles vão lá e garantir orçamento por 1 ano, daí continuam lutando para conseguir mais 1 ano, para daí depois conseguir mais 1 ano. Então, a gente está indo assim, de pouquinho em pouquinho, para tentar dar essa continuidade ao programa. Por quê? O grosso está em emendas parlamentares. Eu nem sei se a gente consegue reverter isso, gente. Eu acho que não consegue mais reverter. Então, a gente está tendo que colocar junto, né, com as nossas atividades de ATER em gestão, diálogo com o parlamentar, tá? Para a gente conseguir investimento, recursos para infraestrutura, investimento para principalmente organizações com maior vulnerabilidade, né? Outras a gente consegue acessar crédito, e acessar crédito é outros 500, porque tem um Banco do Nordeste, mas não é fácil acessar crédito, agricultura familiar acessar crédito, não. Tem um monte de regra que só acessa crédito os grandes produtores. Agora que está tendo uma negociação com o Banco do Nordeste, Brasília está conversando, a gente ali do Mais Gestão, aqui do projeto, está para ter uma reunião com eles ali em Fortaleza, que é a sede,
para a gente ver essa nova linha de crédito que eles estão falando que é 1000 maravilhas para a agricultura familiar. Daí eu até olhei e falei assim, nossa, bora conversar que eu quero ver onde que está a pegadinha do malandro aí, né? Para ver se é isso mesmo, né? Então tem isso. E daí, só para finalizar, essa questão, né, que a gente está falando que estudar a gestão na agricultura familiar é algo ainda... Esse não é o melhor termo, mas não me está vindo outro termo, mas eu ia falar marginal, tá? Ali no nosso curso, né? Na maioria dos cursos de administração né? Eu acho que a gente precisa sim investir institucionalmente, né? Para ampliar esse espaço, né? E principalmente porque quando a gente estuda agricultura familiar, outras formas de gestão, a gente precisa fazer diálogos com outras disciplinas, a gente acessar a teoria crítica da administração. Então, quando eu tento olhar para essas outras organizações, eu tenho que ler Guerreiro Ramos, sabe? Dentro da teoria administrativa, né? Não só Guerreiro Ramos, depois tem o Serva, né? Autores mais recentes, Al Capadini também. Então, a gente precisa aprofundar, sabe? Eu acho que avançar um pouco mais nos estudos da teoria crítica para a gente conseguir compreender outras formas de organizações que não só a organização empresarial. E daí entra a organização da agricultura familiar, de povos e comunidades tradicionais aí. Então, eu acho que é um campo em disputa também, não só na ciência brasileira, como dentro da rural, tá, gente? Agora, como que a gente vai conseguir fazer isso aí são outros 500. E daí, agora eu vou finalizar, tá? Eu estou lembrando do que o professor Lima falou de lucro. Eu dou aula também no BACEP. Eu acho que é o curso que eu consigo dialogar mais com o que eu estudei, né? Com as minhas linhas de pesquisas. E lá a gente problematiza, inclusive, o termo lucro, né? Então, porque é muito comum, é cultural, a gente é subjetivado nesse lugar, a gente nasce e já está, e cadê o lucro, né? Mas conceitualmente, será que o agricultor familiar ele realmente gera lucro quando a gente vai pensar no entendimento conceitual da palavra? Não, eu entendo que não, né? Eu acho que é uma renda, talvez. Eu não sei que termo, que conceito a gente pode utilizar, mas pode ser renda, né? E politicamente, será que é legal a gente continuar falando lucro para a agricultura familiar? E daí isso é uma coisa que eu jogo, né? Isso está em debate, né? Então, sobras. Então, mas eu acho estranho também sobra, né? Tipo assim, para fazer sentido, para chegar no agricultor familiar, eu acho que do que eu tenho trabalhado, né? A gente, ao invés de falar sobra, a gente fala renda, tem uma aderência maior do que o lucro, né? E daí, maior não maior que o lucro ainda tem mais aderência, mas ele compete melhor em termo lucro do que sobra, sabe? Uhum. Bem, Lima está cheio de dinheiro aí, cheio da grana, montado em cima de milhões, eu não vou dizer quanto, Letícia, aproveite você que está aí com o seu projeto sem dinheiro nenhum, e ele está cheio da grana, faça aí uma cooperação entre vocês. Uma dobradinha! Poxa! O nosso projeto tem... a gente contrata a equipe técnica, né? E a gente tem jovens territoriais, eles estão me pedindo aumento, Lima. Não quer participar aí do projeto para a gente aumentar o salário deles? Vamos conversar. Eu acho que eles devem ter informação privilegiada, eles sabem que você pode. Bem, aí tem muita coisa aqui já se gestando, Lima. Inclusive o nosso Profiap lá, a gente não aborda essa questão das políticas públicas para o setor agrícola, né? Coisa que a gente poderia pensar que a gente está dentro da universidade rural, a gente está dentro do programa profissional. Exatamente. Eu acho que temos que ter um olhar também para, por exemplo, ver o que é que a agronomia está fazendo, zootecnia, veterinária, em relação à pequena produção, enfim. Temos aí pano para as mangas para desenvolver muitas ideias. Enfim, nós temos ali o PPAD, que eu acho que tem o desenvolvimento como grande tema, mas tenho lá minhas reticências. Não, lá no rural saiu, né? Eu acho. Não, mas não impede de se colocar a questão. Porque desenvolvimento é uma questão ampla. Sim, eu também acho. É outra questão para a gente discutir, a gente não vai falar isso aqui agora. Mas, assim, agradecer, Letícia, pela tua contribuição assim, excelente, eu achei aí o debate todo, de forma que eu não quero me alongar muito, eu sei que o tema é elástico, muito elástico, mas eu sempre
acho que se a gente alongar muito, a gente perde a audiência. Eu não gosto, por exemplo, de entrar numa live que tem lá 2 horas, 2 horas e meia, eu assisto em 3 partes. Eu nunca assisto tudo, porque ficar 2 horas na frente de uma tela é muito complicado. Aí, de forma que eu já vou agradecendo aí a tua participação, aos que vieram aqui, Bruno, professor Bruno, Alana, Eliezer, que é o nosso coordenador da rádio, Web Agroecologia. Na próxima quarta-feira teremos o professor Rodolfo aqui, que vai nos abrilhantar com a sua exposição também. E espero que Lima também venha, né, na próxima. Ele que é um homem super ocupado, atira para tudo que é lado, de forma que ele é da agroecologia, do meio ambiente, tudo tem tudo a ver com o tema. Enfim, agradecer a vocês que vieram aqui. Renato Gomes, que eu estou vendo aqui o nome dele, Alana. Se alguém quiser dizer alguma palavra de encerramento, eu já coloco à disposição. Agradecendo mais uma vez, eu fico disponível para outros debates também, para as trocas possíveis que a gente possa fazer também para consolidar, né, continuar esse debate, né, da agricultura familiar, a gente colocar em pauta e trocar figurinha, gente. Estamos aí para isso também. Vou atrás do dinheiro dele, está cheio da grana e não sabe o que fazer. Esse é o problema. Lima está cheio da grana. Tá, então, agradecendo e vamos encerrando aqui a nossa sessão de hoje, desejando a todos um bom feriado aí.